Você ficou em silêncio com alguém essa semana. Pode ter sido numa ligação que esfriou depois de uma notícia ruim, pode ter sido no carro, voltando pra casa, sem trocar uma palavra, pode ter sido num jantar, olhando pro prato sem saber muito bem o que dizer pro teu marido, pra tua mãe, pro teu filho, pro teu colega de quarto, e aí você não aguentou. Você falou qualquer coisa, ligou uma música, comentou sobre o tempo, fez uma piada só pra tirar aquele peso que fica no ar. E talvez você nunca tenha parado pra pensar nisso, mas você vai se perguntar agora, por que é que esses silêncios te incomodam tanto a ponto de você precisar de um movimento para quebrar o silêncio? Senta aqui comigo, pega seu café, sua água, seu chá ou continua aí fazendo o que você está fazendo enquanto eu sou a sua companhia num papo de uma coisa que parece banal, parece pequeno e especialmente no nosso estilo de vida atual, poucas vezes nós paramos para pensar sobre isso. Eu acredito que o fato da gente não levar esse tema a sério está causando outros problemas nas nossas vidas e você vai entender isso no decorrer desse vídeo. Esse vídeo é para você que preenche toda a lacuna de silêncio com barulho sem nem perceber que tá fazendo isso. É para você que já sentiu um silêncio tão profundo que chegou a ser ensurdecedor. E é para você que no fundo sabe que tem alguma coisa importante escondida atrás desse desconforto e nunca parou o tempo suficiente para descobrir o que é de fato. Antes da gente seguir, eu quero te convocar para deixar a sua curtida nesse episódio e se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva. É muito importante para que a plataforma possa entender que os conteúdos que você vê por aqui são relevantes e assim a gente pode ajudar mais pessoas. Ah, e se você já pensou em alguém que precisa ouvir sobre esse tema, talvez tenha alguém que não consegue ficar quieto, talvez alguém que vive tentando amenizar desconfortos através do agito, você já clica o dedo aqui e compartilha com essa pessoa que assim eu te ajudo e você ajuda ela. Bora lá? A gente vai abrir essa conversa falando sobre essa que vos fala. Eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa. Desde criança eu era aquela menina que eu era chamada a atenção na escola, o tempo todo, diga-se de passagem, porque eu ficava de conversinha paralela, eu puxava a galera pra gente fazer evento, eu que dava voz pra quem não tinha coragem de falar, de dar opinião, que me adaptava a novos ambientes sempre através da comunicação. E curiosamente, durante muito tempo da minha vida, o silêncio me incomodou. E mais do que me incomodar, era como se fosse um alarme. Quando o silêncio aparecia, alguma coisa dentro de mim meio que gritava assim, olha, tem alguma coisa errada aqui, por favor, faça algum barulho. Silêncio pra mim era sinal de problema, era sinal de que eu precisava fazer alguma coisa, falar alguma coisa, consertar alguma coisa, tirar um climão da sala, fazer o outro se sentir confortável. O que é uma grande loucura, porque muitas vezes o outro tá super de boa no silêncio e aí vem você querer ficar puxando papo toda hora. Eu enchia lacunas, todas elas. E eu vou até contar uma coisa pra vocês que pouca gente na minha vida sabe. Eu saí de casa aos 17 anos, fui morar a mais de 600 quilômetros de distância dos meus pais, numa cidade nova, maior, um estado diferente, trabalhar, estudar, pagar minhas contas, viver minha vida, formar minha vida. E eu me mudei várias vezes de cidade durante a minha infância, durante a minha adolescência, mas fato é que eu sempre mudei com os meus pais e com meu irmão. E os meus pais são pessoas do agito. As nossas casas sempre foram cheias de gente. Churrasco, amigo, noite do pijama, tarde da galera, sempre muito movimento. Quando eu fui morar sozinha, eu me surpreendi, da pior maneira, pelo impacto do silêncio na minha vida. A casa vazia, silenciosa, poucos amigos ou nenhum amigo no começo, e não tinha aquele outro que eram os meus pais para dar vida, mesmo que fossem os amigos dos meus pais. E eu comecei a sentir uma tristeza profunda e eu não entendia muito bem o que é que estava acontecendo. Até eu ver que eu estava com dificuldade de viver na minha própria companhia. Eu sempre vivi bem no barulho, no agito, rodeada de gente. Me custou um bocado entender o que estava acontecendo. E foi só quando eu fiz as pazes com o silêncio que eu entendi uma coisa que mudou completamente a forma como eu vivo isso hoje. As coisas estão certas quando o silêncio é confortável. Faz uma reflexão comigo. Pensa agora em quantas vezes no seu dia você liga uma música só pra ter som em casa. Ou você liga a TV sem nem estar assistindo, porque eu quero um barulhinho. Quantas vezes numa conversa você solta uma piadinha, um comentário aleatório, só pra quebrar aquele clima ali que ficou quieto e às vezes ficou quieto, sei lá, por 2 segundos, 5
5 segundos. Eu, por exemplo, eu gosto de música tocando em casa, eu gosto de som, eu faço isso, não é errado de tudo. O que eu preciso que você compreenda aqui é que o problema não é a ação em si, mas a intenção por trás dela. O problema é quando a gente usa tudo isso pra tapar buracos, pra tapar o silêncio, porque a gente não quer ficar sozinho com os próprios pensamentos, porque a gente não quer sustentar o desconforto de deixar o clima desconfortável. E ponto importante, isso não é um convite pra você ficar calado o tempo todo ou pra você reprimir coisas que precisam ser ditas. Por exemplo, você fica desconfortável quando um limite seu é ultrapassado e você não vai ficar quieto, você vai falar. Você fica desconfortável quando alguma coisa injusta aconteceu, você vai falar. Então é importante a gente diferenciar a origem desse desconforto, beleza? O que eu quero te mostrar é que existe um tipo de silêncio que a gente evita, não porque ele seja ruim, mas porque ele mostra alguma coisa que a gente prefere não olhar de frente. E é exatamente esse tipo de desconforto que costuma apontar para alguma coisa importante dentro da gente. E eu vou trazer uma coisa bem pessoal para você que tá aqui comigo. Faz poucos dias que o nosso filho de 4 patas faleceu, o nosso cachorro, o Artas, o nosso melhor amigo. E eu tô vivendo um luto intenso, dos mais intensos que eu já vivi. E eu coloquei esse tema sobre o silêncio no meu calendário do YouTube há um tempo. E eu achei uma bela ironia da vida, bem estilo Alanis Morissette, que o tema desse vídeo caiu pra ser gravado justamente na semana do meu luto. Eu ponderei bastante se eu trazia isso aqui ou não, e eu resolvi que sim, porque esse processo de perda me fez enxergar o quanto foi importante eu verbalizar o que eu tava sentindo, mas, sobretudo, ou junto disso, o quanto foi importante eu deixar que o silêncio também morasse comigo. O meu cachorro era barulhento, um bulldog francês que roncava muito, respirava pesado, ele tinha uma presença forte, né? Patinha pra lá, patinha pra cá, e isso preenchia a casa inteira. E agora quando eu paro pra escutar o novo som que a minha casa tem, esse silêncio me incomoda profundamente, porque parece que falta alguma coisa. E falta mesmo. Algumas vezes nessa última semana eu tive uma pequena vontade de preencher esse silêncio pra me distrair, pra não parecer tão triste assim. Só que eu percebi que se eu ficasse preenchendo esse silêncio o tempo inteiro com barulho, eu perderia a oportunidade de encarar isso de frente e de mergulhar naquilo que tá diante de mim para realmente conseguir atravessar esse momento. Fugir do desconforto não faz com que ele suma. Ele fica guardado, vai crescendo quietinho, e o desconforto não foi feito para ser evitado, e sim para ser atravessado. E nessa travessia, eu passei a pensar ainda mais sobre as funções que o silêncio tem. O silêncio ele pode servir para deixar os nossos pensamentos se assentarem. Pode servir para respeitar o espaço do outro. Às vezes a pessoa, ela não precisa de uma resposta. Ela só precisa que você esteja ali, quieto, presente, junto com ela. Numa conversa difícil, por exemplo, ele é importante para que a mensagem que você tá passando seja endereçada no tom correto. Então, ao invés de eu fazer uma piadinha, um quebra-gelo, preencher lacuna, é importante eu sustentar esse silêncio. E é esse silêncio sustentado que dá espaço para a mensagem chegar do jeito que ela precisa chegar. Isso vale para dentro de casa, com quem você ama, vale para fora de casa, numa reunião, numa conversa de trabalho, numa conversa com os amigos, numa negociação. E eu e o meu marido, a gente tem uma coisa que eu valorizo muito. A gente consegue ficar no mesmo cômodo, em silêncio, sem precisar ficar conversando, sem precisar ficar interagindo o tempo todo. E existe uma paz imensa nisso, sabe? Em se sentir confortável em silêncio com outra pessoa. E eu não vou mentir que no começo me incomodava um pouco. Que eu, tagarela, né? Eu ficava naquela, meu Deus, será que tá tudo bem? E com isso, eu quero também questionar você. Será que você sente esse incômodo? Você sente essa necessidade de estar sempre pedindo uma validação, confirmando que tá tudo bem através de um barulho, de uma fala, de um som qualquer? Vale a pena você se perguntar por quê? Será que é porque te incomoda profundamente que as pessoas talvez se sintam desconfortáveis? Lembrando que a sua preocupação nessas horas não é com as pessoas. Quando a gente preenche lacunas, faz quebra-gelo o tempo todo, a preocupação é com a gente mesmo. É tentando quebrar um desconforto que nós mesmos sentimos. Será que te incomoda fazer um exercício de respiração onde você pensa, minha mente é agitada demais para isso? Eu costumo dizer que as pessoas que mais precisam de um exercício de meditação são justamente as pessoas que dizem que meditação não é para elas. Geralmente são as que mais têm dificuldade de silenciar, de aquietar e que mais se beneficiariam disso. Só que dá medo. E dá medo porque dói, é incômodo. A gente tende a quebrar o silêncio porque dói. É um incômodo que muitas vezes chega a ser físico mesmo. Mas lembra que a meta não é evitar o
incômodo é a gente atravessar ele. Será que você, assim como eu lá nos meus 17 anos, tem medo de ficar com seus próprios pensamentos, de estar numa situação onde o outro pode estar incomodado e deixar que ele fique? Porque muitas vezes é a outra pessoa que precisa aprender a lidar com o silêncio. Será que você tira de fato um tempo pra escutar a si mesmo? Ou você diz que faz isso enquanto você tá fazendo outras 10 coisas ao mesmo tempo? Há muitas respostas que nós buscamos em coisas externas e que a gente poderia ouvir se a gente realmente se dedicasse a silenciar pra ouvir. E não tem nada a ver com práticas complexas, ir pra um retiro, viver com os monges. Isso é uma prática que tu vai fazendo no dia a dia mesmo. E você pode exercitar em pequenas coisas. A primeira delas é começar a se observar, obviamente. Então, será que eu coloco música porque o silêncio me incomoda ou porque eu quero curtir um sonzinho naquele momento? Será que eu fico o tempo todo puxando o assunto com quem tá na sala porque eu tenho algo a dizer que edifica, contribui, é importante? Ou porque eu não suporto ficar em silêncio com outra pessoa no mesmo lugar? Será que eu quebro o gelo porque é o momento? Por exemplo, poxa, vou fazer uma entrevista, eu vi que a pessoa tá desconfortável. Serve? Ou será que eu quebro o gelo porque o assunto é mais tenso e eu não quero segurar aquele incômodo de ver o outro desconfortável? Será que eu preencho lacunas durante as minhas falas porque elas cumprem um propósito na frase? Ou porque eu quero evitar o silêncio, que pode me fazer me sentir julgada ou incompreendida pelas pessoas que estão ali me ouvindo? Você percebe como é um mundo de possibilidades? E isso não é, como você vê, um silêncio só entre você e as pessoas, e sim também um silêncio da tua própria mente. E pra você não sair correndo, porque eu sei que esse assunto pode incomodar, eu não tô falando de esvaziar a mente, de não pensar em nada. Eu tô falando de aquietar, de direcionar a atenção pro momento presente, de parar de alimentar barulho mental só porque ficar com os próprios pensamentos às vezes incomoda ou dá um pouco de medo. Você vai ver que você fica até mais criativo quando você se permite ouvir o som do silêncio com mais frequência e sustentar isso por um tempo. Então fica aqui o convite. Onde na sua vida o silêncio te incomoda? Onde você tem preenchido lacunas com som, com fala, com agitação, só pra não precisar encarar o que tá ali, quietinho, esperando que você olhe pra ele. Lembrando que o problema não é o barulho, a agitação, o som, as pessoas, o rolê. O problema é quando a gente busca isso como uma forma de fuga. Quando a gente aprende a sustentar o silêncio, ele deixa de ser um sinal de que alguma coisa tá errada e ele passa a ser aquele sinal, finalmente, de que as coisas estão certas. E se esse vídeo fez sentido pra você ou te ajudou de alguma forma, você me conta aqui nos comentários. Eu sempre leio tudo por aqui e me ajuda também a entender melhor o quanto que esses temas conectam com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, e assim me ajuda a pensar em novos ângulos para trazer por aqui. Muito obrigada por estar aqui hoje, inclusive nessa casinha diferente, e a gente se vê no próximo episódio.